Bom dia, bom dia. E nós estamos aqui hoje no Empoderamento de Sinergias para vos falar de rapport. Eu, através daqui do meu Instagram e da Irene, que ela vai entrar agora, vou só escrever aqui qual é o tema do nosso dia de hoje. E antes de iniciarmos, queria vos perguntar que insights, que perguntas, que dúvidas, o que é que tem suscitado ao decorrer de todas estas temáticas, destes temas, o que é que tem acrescentado? Enquanto vou aguardando por alguma pergunta, vou acrescentar que tem sido uma experiência muito agradável, especialmente por te entregar tudo, entregar muito daquilo que é a nossa experiência e conhecimento. Para quê? Para desvendar, desmistificar, tirar véus, principalmente para também dizer-vos que não existe uma técnica única que resulte. Existe o momento em que tu estás pronto e te entregas ao processo. Existe muitas vezes certas pessoas que fazem certos depoimentos que dizem que fizeram de tudo, inclusive hipnoterapia, e que não funcionou. E se repararmos, há um momento em que a pessoa se entrega a qualquer técnica, àquele momento, àquela situação, e é essa técnica que funciona. Não existem técnicas que são hiper, mega especiais. Existe o momento em que tu te propões, em que tu te deixas sugestionar, em que tu permites, vou experimentar, aquele momento em que tu dizes, eu quero tentar fazer a mudança. Não vou mais longe, gosto muito de dar exemplos e vou aproveitar para fazer um excelente exemplo, que é um vaso. Quando tem uma planta que já tem um determinado tamanho, nós sabemos que se nós não substituirmos o vaso, se não trocarmos o vaso para um vaso maior, onde possa ter nova terra, mais espaço, é provável que essa planta fique apertadinha e não cresça. Pode até, inclusive, apodrecer, morrer. Não percebam que tudo está aqui na nossa mente e a utilização e os recursos das situações, que por vezes funciona logo assim, numa sessão, 2 sessões, 3 sessões, poderá ser porque aquilo que lhes é comunicado, transmitido, lhe faz sentido ou lhe faz sentir. E uma situação que é característica e que pode fazer toda a diferença é através de um bom rapport. E o rapport vai ser também falado. Estou só a aguardar que a Irene chegue. Anda cá, bebê. Tenho aqui só o meu cãozinho. Que está aqui à volta. Isso, anda cá, meu amor. Diz um bom dia ao mundo. Estás-me a cheirar? Estás-me a cheirar? Incrível o amor que nós temos aos animais. E os animais têm-nos a nós. Enquanto a Irene vai chegando, vamos só acrescentar que a hipnoterapia é um processo com um conjunto de técnicas que nós utilizamos com a ajuda e o apoio mágico da hipnose, das técnicas da hipnose, para fazermos mudanças de sensações, percepções, pensamentos ou comportamentos. O paciente permanece consciente sempre, 100% daquilo que ele é, onde está, o que está a fazer, o que está a experienciar ou ouvir. E na maioria das vezes recorda-se de todo o procedimento, do princípio até o fim. Ou seja, está sempre desperto, em transe médio, leve ou mais profundo. A hipnose é um estado hipnótico, um transe hipnótico entendido como todo o processo que recorre à indução, um estado alterado de consciência. É importante nós percebermos o que é o estado alterado de consciência. Por exemplo, quando nós temos um foco determinado, tudo à nossa volta deixa de ter importância e valor e nós somente focamos no aqui e agora, numa situação que estamos a trabalhar. Isso é alterar o nosso estado de consciência. E por isso, com essa atenção plena, concentrada naquilo que estamos a fazer,
existe um aprofundamento no estado de relaxamento físico, porque o nosso corpo está focado, o corpo relaxa e a nossa atenção fica somente focada naquilo. Até a nossa íris costuma aumentar. E damos um caso hipnótico, que é o estarmos apaixonados quando estamos a olhar para a pessoa, estamos a babar-nos de orgulho ou de amor, e isso é uma sensação fantástica de se ter, de se viver, de se vivenciar. As vantagens da hipnoterapia é que quando nós nos permitimos entregar-nos ao processo, nós desmistificamos, não só, nós nos entregamos, confiamos. Num estado de hipnoterapia existe o hipnoterapeuta que te dá sugestões, e essas sugestões são aceitas, e existe aqui um abrir portas. Não existe aqui o fator crítico que nós no nosso dia-a-dia usamos tão bem para poder estar e viver o mundo com crítica, com julgamento, com alguma maneira de ver o mundo da forma como nós somos, como nós pensamos, e isso influencia também a forma como nós aceitamos ou não a informação. Quando o hipnoterapeuta, quando estamos em estado, bom dia Marina, quando estamos em estado de hipnose, ou estado hipnoterapêutico, estado alterado de transe, nós deixamos-nos ir, confiamos no hipnoterapeuta e aceitamos a sugestão, o condicionamento, e através da nossa respiração é-nos permitido aceder a um estado alterado de consciência mais profundo e conseguimos ouvir sem filtro, sempre 100% consciente, mas com o filtro aberto para poderes também receber essa informação. A diferença maior é essa. Existem pessoas que são tão resistentes ou que têm um conhecimento tão grande já da vida que a própria experiência de sua vivência lhe vai prejudicar. Porque se ele sabe, conhece o seu dia-a-dia, não está atento com curiosidade àquilo que chega de novo. Então, ele já sabe o que tem que fazer, o que tem que ser feito, e o corpo vive em piloto automático. Quando nós entramos num estado com o apoio de alguém, nós permitimos ter aquela curiosidade. E agora, o que é que vai ser dito, vai ser feito? Então temos uma escuta ativa diferente, distinta, que nos permite também aceder a um estado diferente que nos entregamos. Sabemos que o processo está nas mãos de um profissional que tem um objetivo que já foi delineado através do rapport, e nós vamos juntos no processo terapêutico. Ou seja, nós vamos sair do plano A para o plano B. Enquanto a Irene não chega, eu gostava de deixar aqui algo que é fruto também da minha pesquisa, da minha investigação, que é o estado de meditação. Como sabem, é um estado alterado de consciência também. Tal quando nós estamos a ler um livro, nós estamos focados na história, estamos na envolvência, no enredo, no que estamos também a acrescentar, a aprender. De novo, estamos a ouvir o autor, estamos a sentir a história em si. Bom dia, Valéria. E muito interessante é a forma como a nossa atenção focada num livro, num filme, naquilo que chega, nos vai influenciar. E quando nós temos o estado de meditação, quando nós paramos para respirar, a literatura diz-nos, e também não é só de uma literatura, é da experiência dos yogis, que quando fazemos a meditação sentados, nós abrimos os canais dos chakras, desde a parte do cóccix, o chakra básico, até o chakra coronário, e que existe uma abertura maior, tanto para podermos respirar, porque o nosso peito abre, o fato de nós podermos trazer mais oxigênio, empurrando para a nossa corrente sanguínea, acalmando, abrandando, massageando o nosso coração. E encontramos também um ritmo e um volume muito maior de oxigênio. Ontem há estudos do Joe Dispenza, do livro Novo Eu, e o outro também, que é fantástico, é o último dele, em que ele fala uma coisa que eu nunca tinha ouvido e nunca tinha reparado. Porquê? Porque é o que eu falo, que nós temos o copo cheio, e quando nós temos o copo cheio, nós não nos
cria aquela curiosidade de acrescentar aquele bocadinho. E então não ouvimos, simplesmente temos que ouvir por vezes, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para cativar, para receber a informação. E então, nesta nova informação que eu estava a ter ontem, acedi a uma situação que é trabalhar o nervo vago. Ou seja, quando nós nos sentamos em situação de posição para meditar, sentado, o foco é mesmo começar pelo chakra raiz, o básico, em que os primeiros 3 chakras são os chakras relacionados com a nossa base, com a nossa sobrevivência. O coração é um intermediário, que é o 4º, que é a nossa ligação com o magnético, que é a terra, e o elétrico, que é a parte espiritual, em que temos depois o chakra da garganta, o terceiro olho e o coronário. Então existe aqui o coração é a ligação dos dois e é o que também bombeia para baixo e para cima. Então que faz esta ligação, que a nossa respiração é um vórtex. E quando os chakras estão limpos, de baixo para cima, existe uma comunicação e existe uma fluidez que nos permite depois aceder a níveis mais profundos, tanto de consciência como atingir também a consciência coletiva, que é muito importante, que é como se tivéssemos acesso à rede Wi-Fi do universo. Os conhecimentos são do mundo e não tem espaço, não tem tempo, e nos permite ter maior consciência, mais lata, mais introspectiva, em que nós estamos conectados com o outro, com o mundo, e fazemos parte de um todo. Existe também uma maior, através de toque de como respirar, que eu vou explicar, que é do nervo vago, em que encontramos um estado diferente, em que quimicamente, quando existe esta fluidez, quimicamente podemos produzir ocitocina, que é o hormônio do amor, e que provoca no corpo uma libertação de endorfinas de bem-estar e prazer, que nos permite estar em maior paz, bem-estar, mais saúde, mais alegria, e que é o fator predominante para podermos ver a vida com outros olhos, estar num outro estado de atenção, mais positivo, mais agradável, e que a nossa energia muda por completo. Muda no aqui e agora, muda como vemos o mundo, como estamos no mundo, e vai transformar a nossa comunicação interna e com o outro. Para isso, nós temos que lembrar que é como a planta. Quando a planta está muito apertada naquele vaso, temos que substituir a planta para um vaso maior, ou seja, mudar o ambiente. Através de uma respiração distinta. Já se fala na respiração 4-4-4, isso ao princípio é o treino. Agora estou a falar de uma respiração 4-7-8, em que quando nós travamos a respiração, como se fôssemos dar um mergulho na piscina, o ar não entra e o ar não sai, e nessa parte de suspensão existe uma maior harmonia na forma como que a nossa base do crânio, quando nós inspiramos, ela abre para abrir oxigênio. Quando nós expiramos, ela fecha para empurrar o oxigênio para o corpo. E quando ela não abre e não fecha, não inspira, está em suspensão, ela cria um momento mágico em que está a aprender e está em contato com o consciente coletivo. É assim, essas informações vêm mudar, alterar a forma como nós vemos a respiração, como nós podemos aceder à informação e não só ao mundo, a forma como nós co-criamos e podemos também nos abrir a novas informações. Deixa-me só ver aqui se a Irene está. Então, para vos dizer que o rapport é quando o terapeuta apresenta a sua estratégia, explica o método e responde a todas as questões do cliente. É aqui no rapport que existe a confiança, como vos digo, que é a relação criada entre o
terapeuta e o cliente. É no rapport em que o cliente se sente ou não logo à partida com aqueles 3 segundos, àquela relação de confiança. Também de autoridade, quando o cliente vê no terapeuta alguém que poderá lhe ajudar, lhe poderá levar a transitar daquele vaso para um vaso maior, ou seja, para um nível de consciência maior, em que ele poderá vislumbrar novas ideias, uma nova percepção do mundo, e não só que deixe de doer, que deixe o sofrimento no vaso antigo, deixe as mazelas, as dores, as injustiças, o passado no vaso pequenino. Para quê? Para que para o vaso maior possa ter espaço para criar coisas novas. Novas informações, novos insights, novas relações, novo ambiente, e possa abrir o coração, dando oportunidades ao crescimento, desenvolvimento pessoal. A hipnoterapia é uma poderosa ferramenta que te poderá ajudar em determinadas perturbações, fobias, alívios de dor e outros trabalhos comportamentais, motivacionais, com essas questões que são tão importantes, que parecem tão simples e singelas, mas que no decorrer dos dias ou dos anos que fazem uma diferença enorme. Estou a falar que, por exemplo, a nível de trabalho, entramos pelas nossas condições, o nosso QI, né, que é a inteligência, e mantemos um trabalho pelo nosso QE, que é a nossa inteligência emocional, a forma como nós nos relacionamos com o outro, com o colega, com o cliente, com os patrões, com o mundo em si. Exemplos que podemos trabalhar na hipnoterapia. Trabalhos com autoestima, perdas, luto, separação, motivação, perda do emprego, perda de um companheiro, o luto, familiares, amigos. Sonhos recorrentes. Ouve-se muito também falar de pesadelos, de programação de sonhos, sonhos lúdicos. Ouve-se também muito a situação de sonhos repetidos, sempre o mesmo sonho, sempre as mesmas pessoas, sonhar com pessoas mortas, sonhar com situações, com medos, com fobias, com situações que não querem ver a realizar, sonhar com situações do passado, situações que traumatizaram, que ficaram marcadas no corpo, na alma. Distúrbios de sono, insónias, primárias, secundárias, enurese noturna, crianças, adultos, inclusive. Controle do peso, quando queremos perder peso, ou existe a bulimia, existe a anorexia, existe a obesidade física e não só, a obesidade mental. Também trabalhamos em hipnoterapia disfunções psicossexuais, como a impotência, ejaculação precoce, a frigidez. Também trabalhamos o gaguejar, que já está estudado que é emocional, é psicossomático. E o que é que nós fazemos? Ensinamos práticas e técnicas de relaxamento e controle específico aquele momento, à primeira vez em que a pessoa gaguejou, em criança ou em adulto. O bruxismo que é o dormir cerrando os dentes e rangendo os dentes, fazendo este barulho, no dormir, mas que se nota depois nos dentes, e é a forma como a mandíbula de noite abre e faz esse barulho. O roer das unhas, porque isso é o excesso de nervosismo, em que o cérebro não consegue controlar e passa para o nosso corpo com tiques e roer. Há pessoas que estados mais graves que conseguem roer em maior extensão e que provoca feridas e dores, inclusive. E não conseguem controlar. Isto é um controle emocional. Estamos a falar também de visualização criativa, do nosso sistema imunitário, no nosso metabolismo, no funcionamento cardíaco, tal como quando iniciamos a nossa conversa com a história da flor. A flor, quando está num vaso apertado, pequenino, é necessário substituir o vaso, tirando para um vaso maior. E com a visualização criativa, nós já aumentamos a nossa percepção do mundo, criando o mundo que nós queremos visualizar e não o mundo que nós temos. E vai ser um fator importante para criar um novo eu. Porque este corpo, esta mente, já tem uma experiência, já tem
um passado. E a forma como eu penso, a forma como eu me comporto, a forma como eu tenho as minhas atitudes, as minhas crenças, os meus valores, os meus princípios, é quem eu sou. Como se eu estivesse num vaso antigo e já estou apertada. E perceber que eu tenho que criar um novo eu tenho que visualizar, tenho que ter a percepção, tenho que saber quem eu quero ser, em quem eu quero me tornar hoje, que seja diferente do ontem. Podemos ver o mundo está em constante atualização. Cada vez mais as fábricas constroem objetos pequenos, grandes, com vida limitada, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sempre como nos obriga a novas atualizações. Para quê? Para comprarmos equipamentos novos. Inclusive os carros que já vêm com uma estética totalmente diferente, cores que sejam mais atrativos para sugestionar as pessoas a comprarem, a novas compras. Então, tudo na vida está a acontecer assim de uma forma muito rápida e nós próprios somos fatores de mudança. Aquilo que nós já vivemos e já experienciamos e já tivemos no passado não poderá ser a resposta para o aqui e agora, porque se existe uma mudança enorme, existe um grande corte com o ontem, nós temos que aprender novas técnicas, nova maneira de estar, de pensar e nos comportar atualizado. E para isso temos que deixar para trás quem eu era. Aquela foi a experiência que me ajudou a viver o ontem. Mas hoje eu tenho que criar novas estratégias, novas técnicas para vivenciar o hoje, para estar atualizada. E daí eu faço-te o convite para teres esta percepção, esta extensão, em que tu crias um eu observador. Ou seja, tens o teu corpo físico, o teu corpo mental, o teu corpo emocional, o teu corpo espiritual. E é importante perceberes que tens que ter um eu observador, que é o eu do futuro, em que tu vês, visualizas o que queres mudar. Eu sei que para quem é a primeira vez que ouve uma temática assim, Marina, se me puderes dar feedback, a Marina é daquelas pessoas que costumam responder mais. Se isto faz sentido para ti, a forma como estou a apresentar. Não importa o tempo que nós temos de vida, as experiências que nós temos de vida, a idade não é fator determinante daquilo que eu sou ou daquilo que eu vou ser. É sim determinante aquilo que eu quero, porque é aquilo que eu quero que me vai limitar. Nós vivemos 24 horas num corpo físico, mas numa mente que nos aprisiona durante anos. E o estudo já nos vem dizendo que nós temos, em média, 60 a 70 mil pensamentos por dia, que se repetem 90% diariamente os mesmos pensamentos e que nós repetimos com padrões mentais repetitivos o mesmo dia-a-dia, os mesmos comportamentos, o mesmo viver, o mesmo ir para o trabalho, a mesma estrada, a mesma comida, o mesmo tudo. Ou seja, nós não evoluímos. Porquê? Porque 90% do nosso dia é uma repetição do ontem. E se nós queremos aprender coisas novas, temos que deixar o vaso velho, antigo, já está preso, já está cheio, para sairmos para um novo vaso com mais espaço para crescer. E lembrar que as emoções nos controlam. Nós somos controlados pelas dores e os sintomas. E então, em vez de vivermos pela causa, pelo efeito, aquilo que nos causa provoca um efeito. Passamos a viver agora pelo efeito. O efeito que vamos provocar novas causas. Então, se eu quero ser diferente, eu tenho que provocar um efeito, e esse efeito que eu quero me transformar é que vai levar diferentes causas. Porque a nova causa é a minha transformação, a minha mudança. Quando eu no passado dizia que eu tive que matar a Gina do passado, foi por esta percepção maior que é: vou quebrar esse meu vaso, é muito importante. E esse quebrar é como eu que dizia que eu ia matar a Gina, palavra forte, não é? Mas é importante nós haver um corte, uma incisão entre quem eu era no passado de quem eu sou hoje, porque não cabe no mesmo espaço, no mesmo corpo, novas atitudes, novos comportamentos. É importante nós termos esta percepção de que eu tenho que criar uma realidade nova para que eu tenha um novo ambiente, para que eu possa me sentir no novo eu.
Caso contrário, eu vou carregar comigo novamente os meus comportamentos, os meus padrões mentais, a mesma vida. Se eu quero vivenciar coisas novas, eu tenho que me permitir ganhar espaço para coisas novas. E tenho que eu própria ser um novo eu. Eu vou continuar a investigar mais, vou-vos trazer também os exercícios, mas hoje, como é o dia do rapport, que é a relação do hipnoterapeuta com o cliente, em que existe aqui um diálogo, uma conversa, em que é apresentado, explicando o método de hipnoterapia e respondendo também às dúvidas do cliente, desmistificar os mitos, esclarecer o objetivo da sessão, como nós já temos vindo a dizer, que é quando fazemos uma sessão de hipnose, nós não tratamos, por exemplo, de um luto, de uma obesidade ao mesmo tempo. Nós simplesmente nos focamos numa situação, uma por sessão. Está bem? Então, o rapport é o ponto essencial e principal do início de uma sessão. À partida, quando nós entramos, seja numa sessão online, seja numa sessão física, existe aqui o relacionamento. E uma relação de confiança, à partida, existe logo uma entrega. Existe também a autoridade da parte do profissional que irá saber guiar a sessão do princípio até ao fim com profissionalismo, com respeito, com amorosidade, com acolher profissional, com sigilo profissional, com respeito e não só, com crescimento que te vai levar a um nível mais profundo, que te vai trazer e vai também ajudar-te a crescer. O rapport é uma palavra que é muito falada nas vendas, por exemplo, e é muito aprofundada até a nível científico. Existem 7 formas de melhorar o teu rapport com outras pessoas, de forma a influenciar de forma positiva a conversa, a relação ou mesmo a venda. O rapport na hipnoterapia tem uma base de confiança, que é a transparência que se estabelece nas relações humanas e age com força tanto maior quanto menos se suspeita da sua existência. Ou seja, este rapport não é algo que nós falamos e abordamos, nós simplesmente vivemos com empatia. Nós estamos num estado empático em que estamos não a vivenciar a dor do cliente, mas estamos a sentir onde é que o cliente está. Nós damos um mergulho dentro da situação do cliente, mas depois damos um salto para fora. Para quê? Para poder trazer as estratégias e mostrar o funcionamento da estratégia para levar o cliente do ponto de dor ou sofrimento para um ponto diferente, almejado, que ele sozinho não conseguiu ainda sair. Então, nós vamos lhe dar esta energia extra, vamos informar como iremos fazê-lo, através de que estratégia, como é que virá decorrer, através do relaxamento, da indução, o que é que vamos utilizar para não haver fatores de surpresa, que há pessoas que não gostam de todo fatores de surpresa, e levar o cliente depois através da estratégia para um ponto B, em que depois iremos questionar como é que ele se sente no início da sessão e depois no final da sessão. Porque existe aqui uma libertação energética e não só emocional de uma carga que era do passado, que nós deixamos lá atrás, para podermos abrir-nos para o aqui e agora, para um futuro mais risonho, com mais oportunidades, com mais alegria, com mais foco, com mais determinação. Porquê? Porque o passado já nunca mais vai voltar a repetir-se. Por isso é passado. O rapport é feito através... Bom dia, minha querida. O rapport é feito com gestos, posição de corpo, tom de voz, velocidade da fala, o ritmo da respiração, inclusive os vícios de linguagem. Existem pessoas que eu às vezes não gosto, não sei se é por trabalhar nos Toastmasters. Nós todas as semanas temos sessões em que trabalhamos, por exemplo, os tics, que eu ainda faço, repetições de linguagem como o tá, o né, certas muletas verbais que nós utilizamos e que destrói a nossa comunicação. Eu digo destrói porque coloco aqui de forma negativa, porque não quero repetir. Por isso, eu ouço as minhas lives a seguir para tentar melhorar sempre estes meus tics ou muletas verbais. Para falar de rapport com várias pessoas ao mesmo tempo, por exemplo,
numa reunião existe essa possibilidade de rapport, quando a pessoa que está a guiar a reunião, por exemplo, faz gestos e o público repete. Ou, por exemplo, quando existe um nível de ligação emocional tão forte que as pessoas estão totalmente agarradas, vibradas naquilo que está a ser falado, está a ser comunicado e partilhado, e que nos leva à ação. São esses elementos internos que correspondem às impressões sensoriais, sinestésicas, através da emoção. Utilizamos o rapport para poder dar ao cliente o poder daquilo que consigo. Eu posso, eu sou capaz. Tu fazes, eu também vou conseguir. E esta informação é transmitida através também não só das nossas palavras, mas também dos nossos gestos, da nossa abertura para com o cliente. No método que eu utilizo muito, que é o hipnose ericksoniana, nós utilizamos o rapport em 3 fases. Impacto do trauma, como trabalhá-lo, como apoiar a integração da situação antiga com a nova. Para quê? Para uma terceira fase, aliviar o cliente, promovendo a consolidação. Estou a falar da ressignificação. O facto de nós sermos empáticos de forma profunda com o cliente, nós permitimos contactar, conectar de uma forma, um canal aberto com o cliente, fazendo com que ele se sinta seguro, acolhido, protegido. E tudo o que irá ser feito naquela sessão é para o seu bem maior, é para a sua libertação, é para a sua ressignificação, para que ele possa olhar para aquela situação com um olhar de experiência, mas sem dor. Esta é a palavra principal. Confiança entre o paciente e o profissional, conexão profunda e segura para obter as respostas que o cliente precisa para o seu resultado. Lembrando que uma sessão de hipnoterapia é 100% para o cliente, o resultado do cliente é o resultado do hipnoterapeuta. Se houver um bom rapport, irá haver uma boa relação. E havendo um bom rapport, o cliente irá ter mais força, mais energia, mais empenho para atingir o resultado. Porque o resultado do cliente é 100% o resultado do hipnoterapeuta. Existem personalidades, existem situações em que um cliente que contacte e queira conhecer hipnoterapia, porque já correu todas as capelinhas, já percorreu todas as outras terapias alternativas e nenhuma funcionou. E ele vai a uma sessão de hipnoterapia para reconfirmar que aquela também não vai funcionar. Quantas pessoas vocês conhecem que poderão ter este padrão mental? Ou seja, eu já fiz isto com aquele profissional e nunca funcionou. E já vem com esta conversa para o hipnoterapeuta. Já ouvi, já vivenciei. O que é que essa pessoa me está a transmitir? Está a transmitir que ela é desconfiada, que ela não tem confiança no outro, seja quem for. Ela não está entregue, nem quer apostar na terapia, nem vale a pena começar. Estão a ver? Por vezes o cliente já poderá vir com esta mentalidade de que faças o que tu fizeres, tu não vais a mudar. Porque não, aqui quem manda sou eu. Porque a pessoa não quer mudar. A pessoa quer manter com aquele padrão, com aquela dor, quer continuar a vivenciar a sua vitimização, quer continuar a viver aquela injustiça, porque ela, quando se agarra naquela injustiça, ela se identifica, ela sabe quem ela é. Ela tornou-se a injustiça que lhe aconteceu. Estou a falar, por exemplo, num divórcio, num relacionamento, numa situação que pode se arrastar durante dias, meses e anos, aquilo que a pessoa quiser. E a pessoa recorre a várias terapias só para confirmar que ela tem razão, que ela continua a ser uma injustiçada e que o mundo não lhe apoia, não lhe dá a mão. E é preciso ter um alerta muito grande e é preciso também ter muitas experiências e com muitos clientes para podermos identificar esta situação. Porque quero que o hipnoterapeuta faça tudo ou nada vai funcionar. Porque este cliente traz uma resistência maior e ele vem com esse propósito de vir só vivenciar ou experimentar algo para dizer que já fez de tudo e que não mudou, que não conseguiu mudar. Não vou mais longe. Existem histórias que
passa na televisão, inclusive uma que ontem que passou, creio na TVI, em que o senhor que passou por uma depressão, que já tinha anos, e que ele dizia que já tinha passado por todas as terapias alternativas, inclusive a acupuntura, e que nenhuma delas funcionou. Porquê? Porque a depressão dele era mais profunda, tinha mais dor, mais sofrimento. O que é que isso nos está a transmitir? Que essa pessoa não está pronta para deixar aquela dor. Aquela dor está a representar algo para ele maior do que o presente. Ele quer continuar a viver o passado. Ele não quer estar no aqui e agora. Ele não quer dar oportunidade a si próprio para poder vivenciar o novo. Então nós, como hipnoterapeutas, nós temos este alerta que nos vai trazer essa informação de que nós não podemos salvar o mundo. As nossas técnicas poderão ser eficazes para quem quiser aplicá-las, para quem quiser tentar, experimentar, dar-se uma oportunidade para a mudança. Mas aquela pessoa que não quiser experimentar e fazer, nunca irá funcionar. É como se ela estivesse a testar pessoas só para mostrar que ela nunca se vai deixar influenciar, que ela nunca vai se deixar hipnotizar, porque é uma decisão. E tal como nós dizemos desde o princípio destas lives já há 2 anos, a auto-hipnose é 100% direcionada pelo cliente. A hipnoterapia funciona quando o cliente se entrega ao processo, porque é 100% auto-hipnose. Se o cliente não quiser se entregar ou fazer, tentar, experimentar, treinar várias vezes, nunca terá resultados. Eu acredito que por hoje ficará mais claro o que é isto do rapport, a relação de confiança. E numa situação dessas, se alguém tiver aqui a pensar, numa situação dessas, o que eu faria, Gina? Se fosses hipnoterapeuta e tivesses um cliente resistente, o que é que faria, Gina? Faria o que tenho sempre feito, que é acolher com respeito, com carinho e dizer-lhe com abertura exatamente isso que vos disse, que é ao teu ritmo e ao teu tempo, quando estiveres pronto e quando quiseres, larga essa injustiça, larga essa dor, esse sofrimento, porque essa situação que se arrasta no tempo, o que é que te está a influenciar? O que é que te está a promover? O que é que te está a oferecer? O que é que te está a roubar? Então, a nível mental, o cliente poderá não conseguir visualizar ou sentir aquilo que está a ser dito aqui e agora, mas haverá um dia em que fará jus, fará luz àquilo que estou a enunciar. Porque quando nós nos agarramos à dor, ao sofrimento de um relacionamento do outro, bom dia Gina, bom dia Jacqueline, quando nós não nos permitimos dar o perdão ao outro, nós estamos a dizer ao outro que o outro nos controla. Quando eu não perdoo o outro, eu continuo a sofrer, e então aquela pessoa controla-me através da dor. Quando eu liberto o perdão ao outro, pelo outro e por mim, eu estou a dizer àquela pessoa, estou a cortar a relação com o outro, dizendo vai com liberdade, vai com respeito, e tu ficas livre para viver a tua vida para a frente. Não tens aquele carregar do peso, da injustiça, da dor. É como se nós tivéssemos... Obrigada, Marina. Obrigada, Jacqueline. Imaginem, nós temos um animal de estimação que vamos à rua com ele. Nós levamos a trela. Bom dia, Mercedes. Bom dia, querida. Quando nós levamos a trela e o cão, nós estamos agarrados ao cão. Quando nós dizemos perdoamos, nós libertamos a trela e nós não temos aquela ligação. O cão é livre, eu sou livre. Não existe esta prisão entre as pessoas. Quando eu digo perdão, pode ser a pessoas, a situações, a circunstâncias, a ambientes, a momentos que nós temos no passado e que nós simplesmente não queremos perdoar. Não queremos aceitar que aconteceu. Não queremos que aquela situação se acalme. Porquê? Porque aquilo é um marco que faz de nós quem nós somos. Temos orgulho em termos tido uma atitude, uma resposta, ou ter sido e mudado a nossa personalidade devido àquele marco, àquela situação. Então nós temos aquilo como orgulho e não queremos alterar. Muitas pessoas não perdoam o outro, não perdoam
porque é uma maneira de dizer aquela situação aconteceu e não esquecem, aquela situação aconteceu assim, assim, eu não vou perdoá-lo. Só que essa dor, esse sentimento nutre de forma negativa. É como se nós tivéssemos um jardim e dentro desse jardim nós temos flores bonitas, temos árvores de fruto, outras árvores de sombra e temos também erva daninha. E essa erva daninha cresce com uma velocidade enorme e também vai roubar água e o espaço às outras flores bonitas e boas e de fruto. Então perceber que tudo o que nós temos tóxico na nossa vida vai toxicar as outras relações, outras situações e o nosso próprio dia. E por isso é que os jardineiros retiram as ervas daninhas, porque não só porque esteticamente não são tão bonitas, mas porque elas crescem de uma forma muito veloz e que vão roubar os nutrientes e as proteínas às outras árvores e outras flores. E então é necessário retirar. E isso acontece também a nós. Quando tu te permites libertar das tuas dores emocionais, tu ganhas espaço em ti. O teu corpo desinflama. Irás também sentir uma nova oportunidade para quê? Para vivenciar aquilo que tu queres. Porquê? Porque tens mais espaço dentro de ti. É como se tivesse um telemóvel que tem a memória cheia. Tem memória cheia de injustiças, de dores emocionais, de situações, de relações, pessoas mal criadas, coisas que fizeste que se calhar não querias ter feito e fizeste. E então quando nós permitimos-nos libertar é substituir. Porque o nosso cérebro não apaga informação, mas ele pode ser substituída através de uma nova ressignificação, dizendo que eu me permito vivenciar coisas novas. Eu mereço viver coisas novas. Eu sou digna de ter luz, mais luz. Eu sou digna de viver uma vida com mais amorosidade, com mais amor, mais vida, mais saúde, principalmente. Então, temos que tirar as ervas daninhas, retirar uma a uma que seja e perceber que a vida é aquilo que tu pensas, a vida é aquilo que tu te alimentas, a vida é aquilo que tu transformas, os teus pensamentos, as tuas crenças limitantes. A vida é aquilo que tu crias todos os dias, de manhã à noite. Nós educamos crianças, também educamos as nossas emoções e há que treiná-las e há que treinar através deste caminho, através da meditação, através também de boas práticas. A hipnoterapia vai te ajudar nesse sentido, porque vai trazer mais conhecimento, vai te ajudar a sair daquele vaso que já está cheio, substituir por um vaso maior, um vaso com mais terra, com mais espaço para cresceres e veres a vida, porque não, com uns olhos de curiosidade para crescer e ver coisas novas. Por hoje, espero que tenham gostado do rapport. O rapport é o relacionamento entre hipnoterapeuta e cliente, e quando existe confiança, existe respeito, existe profissionalismo, existe também uma entrega, flui muito melhor. Porquê? Porque existe aqui uma corresponsabilidade, porque o resultado do cliente é o resultado também do hipnoterapeuta. Então, vivenciamos uma experiência a dois que poderá ajudar, contribuir de uma forma assim transformadora para a vida do cliente. Se quiseres ter uma experiência de anamnese que é gratuita, basta só nos enviares uma mensagem para mim ou para a Irene e dizer que queres experienciar, queres ter uma relação hipnoterapeuta-cliente, e através da anamnese poderás também ter outros insights e visualizares a tua vida com mais valor, porque a nossa vida é tudo e com a saúde ainda melhor. Cuida-te para poderes também vivenciar e viver uma vida mais agradável, mais simpática e mais saudável, porque através dos teus pensamentos, através das tuas atitudes e comportamentos, poderás contribuir para uma vida com mais saúde, paz e amor. Beijo enorme a quem esteve comigo, a quem vai ver a live depois da gravação, e cuidem-se, amanhã há mais, está bem? Amanhã às 8h05 de Portugal e 5h05 do Brasil. Obrigada, gratidão por estarem aqui. Até amanhã.